Bom dia a todos, meu nome é Magno Federico Gomes, eu sou professor de Direito Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e sou professor também da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje nós vamos fazer a segunda parte da videoaula chamada Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Na primeira parte do vídeo, nós demos o conceito de beneficiários, fizemos a subdivisão de beneficiários entre segurados e dependentes, né? Além disso, demos o conceito de segurados e dividimos os segurados entre segurados obrigatórios e segurados facultativos, e foram conceituados todos os elementos. Dentro de segurados obrigatórios, nós chegamos a lecionar e a gravar todos os aspectos referentes aos segurados obrigatórios e empregados do regime geral de previdência social. E nessa segunda parte da videoconferência, nós vamos continuar esses atributos, né? Ou seja, nós vamos falar dos demais segurados obrigatórios, então, ou seja, nós vamos falar de trabalhadores avulsos, vamos falar de segurados especiais, de empregados domésticos e de contribuintes individuais, e depois nós vamos finalizar falando de dependentes, tá? E aí nós vamos fechar essa segunda parte da videoaula relacionada com beneficiários do regime geral de previdência social. Como falado na aula anterior, nós temos uma previsão normativa em várias leis sobre os segurados, ou seja, eles estão previstos na Lei 8.212, eles estão previstos na Lei 8.213 e ainda estão previstos no Decreto Regulamentar Presidencial, chamado de Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048, de 99. Mas, de uma forma ou de outra, e para efeitos didáticos, nós estamos seguindo as disposições da Lei 8.213, lá do artigo 11, né, dessa lei federal, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social. Nós já falamos do caput do artigo 11, né, isso, que são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Falamos ainda dos empregados, né, do inciso 1, e agora nós vamos continuar, como eu falei para vocês. A próxima classe de segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social são os empregados domésticos. E quando nós falamos de empregados domésticos, esses empregados domésticos, eles têm uma peculiaridade muito grande. Normalmente, eles têm carteira de trabalho e previdência social assinadas, né? Nem sempre, caso o empregador esteja cometendo uma irregularidade trabalhista, mas quando nós falamos desses segurados empregados domésticos, eles têm a seguinte especificidade: eles trabalham dentro do âmbito familiar, e esse âmbito familiar pode ser alargado, e eu vou mostrar isso para vocês, mas eles têm a segunda peculiaridade, que é a mais importante, que eles não produzem receita para o empregador doméstico. O que significa não produzir receita? Em termos práticos e bastante simples, no sentido de que o empregador doméstico, ele não ofere renda com o trabalho do seu empregado doméstico. Pelo contrário, ele só tem gasto, ele só tem despesa. Então, o empregado doméstico, ele trabalha no âmbito residencial, e o empregador doméstico, ele não ofere renda com aquele trabalho remunerado que ele cobra ou que ele recebe do empregado doméstico. E eu posso dar um exemplo básico. Se eu tenho na minha casa uma pessoa que trabalha em casa e ela arruma a casa, lava roupa, passa roupa, então, ou seja, eu sou afortunado, não é isso? E ainda faz comida, nós temos o seguinte: essa pessoa está exercendo um trabalho remunerado para mim, e não para outras pessoas, né? E eu estou pagando ela, e ela não está fazendo com que eu receba qualquer quantia em função desse trabalho. No entanto, vamos imaginar que eu, precisando de dinheiro durante um período de isolamento, portanto, pandemia mundial, eu começo a fazer quentinhas dentro de casa, quentinhas. E eu passe a utilizar o trabalho dessa pessoa que trabalha dentro da minha casa para me ajudar a fazer as quentinhas e vender, né? Então, eu faço quentinha dentro de casa e vendo. E aí, ou seja, é uma pensão. Eu utilizaria ela para começar a me ajudar a fazer
comida para vender para fora. A partir do momento que eu começar a fazer essa atuação, ou começar a praticar dessa forma, descaracterizou a figura do segurado obrigatório empregado. Por quê? Porque ela vai passar a estar me auxiliando a receber receita, a passar a ter uma receita em função do trabalho dela. Nesse momento que isso acontecer, ela deixa de ser segurada obrigatória empregada doméstica e passa a ser meramente segurada obrigatória empregada, tá? E isso vai aumentar a alíquota contributiva do empregador, né? Porque a gente sabe que o empregador, no caso de empregado doméstico, as alíquotas contributivas são aquela de 7,5% quando recebe salário mínimo, 9%, 12% e 14%, em que o próprio empregador doméstico vai reter no salário da empregada doméstica, tá? E vai repassar na condição de responsável tributário para a Receita Federal. Essa seria a contribuição do trabalhador do artigo 195, inciso 2 da Constituição. E o empregador doméstico, ele também tem uma contribuição. E a contribuição dele, ela está vinculada ao E-Social, né? E essa alíquota de E-Social seria mais necessariamente 20%, dos quais, desses 20%, nós teríamos uma subdivisão de alíquotas. 8% destinada ao regime geral de previdência social, né? Nós temos ainda mais 8% destinado ao FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e aí nós temos 0,8% de alíquota de SAT, de seguro de acidente de trabalho, e ainda temos a alíquota de 3,2% de uma garantia para demissões sem justa causa para esse empregado. Ou seja, se por acaso houver a dispensa, né, não a demissão, mas a despedida sem justa causa desse empregado doméstico, esse empregado doméstico vai fazer jus ainda àquela alíquota de 3,2% de indenização sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. No entanto, se o empregado doméstico pedir para sair, ou seja, se ele se demitir, aí essa alíquota de 3,2% ela é restituída ao empregador na condição de dispensa da indenização pela demissão, pela dispensa sem justa causa. Finalmente, para fechar empregado doméstico, nós temos mais uma característica importante, e quando nós falamos de empregado doméstico, dentro dessa característica importante, é ele trabalhar dentro do âmbito familiar. Então, quando a gente fala de trabalhar dentro do âmbito familiar, isso significa na casa e nas suas extensões. Opa, o problema são as extensões. Se é uma empregada doméstica, uma econômica que trabalha dentro de casa, esse não é o problema. Mas aí a gente pode pensar em várias outras profissões, né? Se é um mordomo, né, para casas e famílias abastadas, o mordomo também é um empregado doméstico. Se é uma governanta, ela também é um empregado doméstico. Agora, já na nossa realidade brasileira mesmo, se a gente falar de uma pessoa que é uma cuidadora de idosos, né, especialmente nessa época que nós estamos precisando ter cuidadores de idosos, já que os idosos não podem mais sair de dentro de casa, ela também vai ser uma empregada doméstica, tá claro? E vai ter seus recolhimentos via E-Social. Agora, ao se falar de famílias mais ricas no Brasil, a gente pode até pensar, vamos lá, vamos falar do chofer, do motorista, né, a pessoa que trabalha para dirigir no carro para a família, para buscar crianças, para levar a criança para a escola, levar a criança para aulas de música, de línguas estrangeiras e assim por diante, eles também seriam. E se a gente aumenta o padrão de vida, se a gente falar, não, um piloto de helicóptero em São Paulo, de uma família extremamente rica, que trabalha só pilotando helicóptero para aquela família, para levar e buscar aquela família, aí nós estaríamos falando também de um empregado doméstico. Então, esses seriam os exemplos de empregados domésticos. Ah, me esqueci. Se essa família tiver uma casinha de campo, e nessa casinha de campo tiver um caseiro que trabalha lá só nessa pequena propriedade rural, e a finalidade dele é cuidar da propriedade rural, o caseiro também seria um empregado doméstico. Então, essas seriam as hipóteses de empregados domésticos, e que ela está prevista no inciso 2 do artigo 11, tá? No inciso 2 do artigo 11. E por que está lá prevista nesse inciso 2 do artigo 11?
porque ela fala claramente, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa, à família, no âmbito residencial desta e em atividades sem fins lucrativos. Então, essa é a grande pegada do empregado doméstico. E a previsão normativa, que eu falei para vocês, artigo 11, inciso 2, do Plano de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 91, tá? Atualizada até os dias atuais. Então, essa é a segunda modalidade de empregado, de segurado obrigatório empregado doméstico. E ele é um segurado obrigatório. A terceira classe de empregados, de segurados obrigatórios, ela está prevista no decreto 3.048, no regulamento da Previdência Social. E está prevista também na lei, né? E ela estaria mais exatamente no inciso 6 do artigo 11. Então, quando a gente fala aqui da próxima classe, a próxima classe é chamada de trabalhador avulso, tá? Com previsão normativa no artigo 11, inciso 6 do Plano de Benefício da Previdência Social. Dentro desse parâmetro de trabalhador avulso, né, nós temos que pensar em alguns elementos importantes. Quais seriam os elementos importantes? Primeiro, ele não tem vínculo empregatício. Não tem vínculo empregatício. O que significa não ter vínculo empregatício? Então, olha, ele não tem carteira de trabalho e previdência social assinada, ou ele não se submete aos requisitos da CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, para caracterização de vínculo empregatício. Ou seja, ele não tem pessoalidade, ele não tem subordinação, ele não tem habitualidade, ele não tem remuneração. Falta um desses requisitos, né? E ele não tem ainda a característica dele prestar esse serviço e se submeter às ordens. É claro que o trabalhador avulso se submete às ordens, mas quando a gente fala de trabalhador avulso, nós estamos falando que ele é um prestador de serviço. Tá? E aí, dentro dessa ideia de prestador de serviço, significa que ele não tem esse contrato de trabalho assinado, mas ele tem um contrato de prestação de serviço. E nesse contrato de prestação de serviços, para ele ser qualificado como trabalhador avulso, deve haver a intervenção de dois órgãos. E a intervenção do sindicato ou do ógmo, tá certo, senhores? Então, quando a gente mostra isso, nós vamos ver, eu tenho aqui de um lado o tomador de serviço, eu tenho aqui de outro o prestador de serviço, tá? E no meio desses dois, eu tenho mais um órgão, que é o sindicato. E o sindicato, ou órgão gestor de mão de obra, que é o ógmo, ele chancela esse contrato. E como que ele chancela esse contrato? Ele assina em conjunto, seja com o tomador e seja com o prestador de serviço. Então, é um tipo de segurado muito, muito, muito específico, tá? E eles ficam atrelados, ou eles são previstos, em geral, tá? Em situações, em áreas de portos, ou em áreas portuárias. O que a gente chama de áreas portuárias, né? Nós estamos falando de áreas de portos secos ou portos molhados, ou mesmo portos aéreos. Então, quando nós falamos desses portos, nós estamos falando, então, por exemplo, no Porto de Santos, que é mais próximo da gente. Nesse Porto de Santos, aquelas pessoas que trabalham nesse Porto de Santos, necessariamente eles têm essa condição, né, de trabalhador avulso. E dentro dessa característica, é muito interessante, porque o próprio decreto regulamentar, ele prevê essas hipóteses no parágrafo 7º, tá, do regulamento da Previdência Social. Então, vamos lá. Se a gente fala
das hipóteses de trabalhador avulso, ela estaria no artigo 9º, não é isso? Parágrafo 7º do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048. E lá fala claramente o seguinte: quais são os conceitos inerentes aos trabalhadores avulsos. Então, nós temos, para efeitos da linha A do disposto no inciso 6 do caput, entende-se por capatazia, por estiva, por conferência de carga, por concerto de carga, por vigilância de embarcações, por bloco. Então, gente, o decreto regulamentar, ele fala quais são as funções normalmente exercidas pelo trabalhador avulso, tá bom? Então, para aquelas pessoas, para aqueles advogados que trabalham no Rio, que tem porto, lá em Ipojuca, no Nordeste, que tem porto, em Santos, São Paulo, que tem porto de cargas marítimos, isso é um conceito mais comum. Vocês têm que entender que o trabalhador avulso, para efeitos de contribuição social, ele é assemelhado ao segurado obrigatório empregado, né? Então, ele vai ter as contribuições muito semelhantes ao do empregado. Então, ele vai ter as contribuições de 7,5%, 9%, 12% e 14%, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Mas, além disso, o tomador de serviço, ele também vai ter que fazer o recolhimento sobre folha de salários para ele. Então, normalmente, eu vou falar assim, em regra geral, os mesmos benefícios previdenciários que o segurado obrigatório empregado tem, os trabalhadores avulsos também têm. Isso é uma regra geral, tá claro? É uma regra geral que, às vezes, existem exceções dependendo da especificidade do benefício previdenciário. Então, já falamos de segurado obrigatório empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, e agora nós temos que entrar em segurados especiais. Segurados especiais. E ao falarmos de segurados especiais, esses segurados especiais, nós temos 3 tipos de segurados especiais, e com a emenda constitucional, com a PEC 103, nós passamos a ter um 4º tipo de segurados especiais. O primeiro deles seria o pequeno produtor rural, né? O pequeno produtor rural. E esse pequeno produtor rural, ele vai ter que trabalhar, em regime de economia familiar, tá joia? Mas sem auxílio permanente de terceiros na prestação de serviço, sem auxílio permanente de terceiros nesse serviço, e ainda ele vai ter que trabalhar em pequenas propriedades rurais. Então, quando a gente fala de pequenas propriedades rurais, nós estamos falando que essas pequenas, elas não podem ultrapassar 4 módulos fiscais. E essa é a primeira extensão. Quando a gente fala de 4 módulos fiscais, os módulos fiscais estão previstos em lei federal, mas a regulamentação ela é regional pelo INCRA. E o INCRA que estabelece a extensão dos módulos fiscais. Por exemplo, aqui na Zona da Mata, ou na Zona da Mata, nós temos que o módulo fiscal ele equivale a aproximadamente 9, 10 hectares, 8, alguma coisa, por aí, hectares. Então, ao falarmos de 4 módulos fiscais, seria 4 vezes 8. E aí é só você verificar o CCIR da propriedade aonde o seu cliente trabalha, que você vai conseguir identificar se a propriedade dele é de pequena propriedade ou não, tá bom? Então, e é obrigatório para qualquer produtor rural ter o CCIR, tá? Que é o cadastro rural junto ao INCRA, tá bom, senhores? Que ele tem que pagar a cada 3, 4 anos, eu acho que são a cada 4 anos, tá? Não tenho certeza, tem que verificar. É uma quantia simbólica, mas esse cadastro, ele demonstra a extensão territorial da propriedade e ele indica já a extensão do módulo fiscal daquela propriedade. Segundo, em regime de economia familiar. O que é em regime de economia familiar? O pequeno produtor trabalha sozinho ou trabalha com auxílio da sua esposa ou dos seus filhos. Tá claro, gente?
E a partir do momento que esses segurados trabalham nessa sistemática de pequena, de economia familiar, significa que eles não têm empregados permanentes, em regra. Em regra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que todas as pessoas que trabalham naquela propriedade rural têm a condição também de segurado especial. Tá? Então, tem que trabalhar nesse regime de economia familiar. Então, ele, a esposa, os filhos maiores de 16 anos, porque essa é a idade mínima de filiação para segurado facultativo ou mesmo para segurados especiais. Se eles trabalham naquela pequena propriedade rural, aí, automaticamente, eles têm a condição de segurado especial. E aí, a questão do pequeno produtor rural. Quando a gente fala pequeno produtor rural, significa que pode ser o dono daquela pequena propriedade rural, mas nem sempre precisa ser o dono. Pode ser um parceiro, né, alguém que faça a exploração conjunta daquela propriedade, pode ser um meeiro, ou seja, o que é um meeiro? Vamos lá, eu posso ser o dono da pequena propriedade e falar para outra pessoa, para uma pessoa que seja trabalhadora rural, e fale, olha, você pode explorar a minha propriedade, mas tudo que você conseguir produzir nessa propriedade, a produção vai ter que ser dividida, 50% para você e 50% para mim. Isso é a condição de meeiro. Então, quando a gente fala de segurado especial, ele não tem que ser necessariamente o dono da propriedade. Ele pode ser o parceiro ou o meeiro dessa propriedade. E, finalmente, nós temos o quarto requisito da condição de segurado especial, que é ele trabalhar sem o auxílio permanente de terceiros. O que significa isso? Significa que ele não pode ter empregados trabalhando para ele nessa propriedade. Se ele tiver empregados trabalhando para ele nessa propriedade, necessariamente isso vai descaracterizar a condição de segurado especial se esses empregados são permanentes. O que significa permanente? Eu assino a carteira de um empregado, né, de um currículo, né, e ele trabalha para mim nessa pequena propriedade. E eu pago para ele 12 meses do ano na condição de empregado. Se eu paguei durante 12 meses para essa pessoa um salário, né, durante um ano inteiro, automaticamente, durante esse ano, eu perdi a condição de segurado especial. Tá? E nós temos uma fórmula, e essa fórmula é chamada de 120 dias ano, 120 dias por uma pessoa. Para não descaracterizar a condição de segurado especial, eu posso ter aproximadamente até 1/3 do ano com contratação de empregados, eventuais, assim por dizer. Tá? Então, o que significa 1/3 do ano? Se a gente parte do pressuposto que o ano tem 365 dias, né, a gente pega desses 365 dias e eu posso contratar um empregado durante 120 dias desse ano. Seja especialmente naqueles períodos de plantio, né, ou de colheita, que é quando eu preciso ter uma demanda maior de mão de obra, já que a minha família não vai ser capaz de fazer a exploração rural daquela área naquele período. E isso é muito importante para a gente, porque, segundo essa fórmula, 120 dias por ano, por pessoa, perdão, se eu precisar de 2 pessoas, eu teria que pegar os 120 e dividir por 2, né? E aí, ao fazer essa divisão de 120 por 2, eu teria 120 dias. 120 dias. Isso é muito importante, senhores. 120 dias. Isso significa, então, que se eu preciso de 2 empregados, porque eu tenho um volume muito grande de produção, eu já não vou poder ter mais 1/3 do ano. Eu só vou poder ter 2 meses do ano com contratação de empregados. Tá claro? E essa fórmula ela é extremamente importante. Porque se eu tenho 3 empregados, não é isso? Automaticamente eu já não vou ter mais os 60 dias, mas eu vou ter apenas os 40 dias do ano com contratação de terceiros para me auxiliar na produção e assim por diante.
Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, colocar ela no chat, que eu vou responder para vocês. É ao final da gravação. Além disso, gente, eu posso ainda explorar a minha propriedade para fins turísticos, sem descaracterizar a condição de segurado, tá? Especial. E essa exploração turística, ela também segue a fórmula, que seria o quê? 120 dias por ano. Tá claro? Então, quando a gente fala de 120 dias por ano, a gente fala o seguinte. A gente fala que dentro dessa característica, vamos imaginar que eu utilize a minha pequena propriedade rural e eu tenho um quartinho nessa propriedade rural, uma casinha bem acabada, que eu alugue essa casinha para os citadinos que querem ver a roça, querem fazer um turismo rural. O fato de eu alugar essa casinha para as pessoas que moram nas cidades verem o campo, ver como é que é boizinho, ver como é que é cavalo, como que é galinha, né, passar uns 3, 4 dias ali para respirar ar puro, isso não descaracteriza a minha condição de segurado especial, desde que eu não ultrapasse 120 dias de aluguel por ano. Isso é muito importante. Tá claro, gente? 120 dias. Passou de 120 dias, não pode mais. Dançou. E porque aí descaracteriza. E aí vocês vão pensar, mas, professor, qual que é a vantagem de ser segurado especial? É a condição contributiva, que o nosso atual presidente, né, o Bolsonaro, ele tentou alterar no Congresso Nacional e não conseguiu, porque os deputados federais e os senadores falaram que seria um contrassenso. O segurado especial, hoje em dia, ele contribui uma alíquota de 1% sobre a sua produção, com uma alíquota adicional de SAT de 0,1%. Quando a gente fala dessa alíquota contributiva, vocês têm que saber que o responsável tributário pelo recolhimento é aquele que adquire o excedente da produção. Como assim um excedente da produção? O que o segurado especial não usa dentro de casa para manter a sua família, o que ele não usa, ele vende. E ele vende aonde? Na cidade, em cooperativas de produtores rurais e assim por diante. E em feiras livres na cidade. E então aquela pessoa que compra o excedente da produção seria a pessoa que deveria, né, emitir a DARF de recolhimento e verter a contribuição a favor dele. Tá claro, gente? É certo que nós temos previsão legal de CNIS rural, de Cadastro Nacional de Informações Sociais Rurais, mas esse CNIS rural, ele depende da nota do produtor fiscal, do produtor rural. E nem todos os pequenos produtores têm a nota de produtor rural. Então, o que acontece? Parece que existe o quê? Uma dificuldade de fiscalização dos recolhimentos do segurado especial. Certo, gente? Porque quem tem que pagar é a cooperativa que adquiriu o excedente de produção, o leite que sobrou, por exemplo, ou a manteiga que sobrou, ou o queijo que ele não consumiu em casa e que ele vendeu no mercadinho. Então, quando ele foi no mercado e falou, compra meu queijo e vende para o povo, era o mercado que adquiriu, o supermercado que adquiriu o queijo dele, que teria que verter o recolhimento. Só que a Receita Federal sabe que o volume de arrecadar nessa produção, nessa atuação, nessa auditoria fiscal é muito baixa, e eles deixam de atuar, porque eles autuam, de fato, os grandes devedores tributários. Então, o que acontece? Para o governo parece que o segurado especial, mas só parece, porque ele tem uma contribuição e essa contribuição deve ser retida. O único caso em que o adquirente da produção não vai recolher é quando ele vende essa produção para outro segurado especial. Quando ele vende essa produção para outro segurado especial, aí é só o próprio segurado especial que tem que verter o recolhimento. Ok, tá? Então vamos seguindo, senhores. Tivemos um probleminha na imagem, vamos seguindo.
mas já está funcionando normalmente. A partir desse pressuposto, então, vocês têm que entender que o segurado especial, ele contribui em regime de substituição tributária. Tá? E essa substituição tributária envolve o responsável tributário pelos recolhimentos. E a regra geral é que não é ele, o segurado especial, que veste essas contribuições. E, por isso, não aparece no CNIS as contribuições sociais do segurado especial. Tá bom? E aí, na hora que ele vai solicitar o benefício, ele vai requerer o benefício, mas ele tem que provar a condição de segurado especial durante o período de carência do benefício. Tá? E ele só tem direito a benefícios mínimos, em regra geral. O que são benefícios mínimos? No valor de salário mínimo, tá? E sem direito à antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta pela emenda, que foi aglutinada com a idade na PEC, na Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, para o governo federal, para o INSS, o segurado especial parece que não é contribuinte, porque ele não vê as contribuições sociais, mas ele faz a economia girar e a sistemática de recolhimento tributário deve ser auditada pela Receita Federal. Então, a partir do momento que a Receita Federal começar a auditar e fiscalizar efetivamente essas contribuições sociais, certamente vai aumentar o número de contribuições sociais e de arrecadação sobre as contribuições sociais desses segurados especiais, o que hoje em dia ainda eu não vejo sendo feito de maneira eficaz pela Receita Federal. Além do segurado pequeno produtor rural, nós temos mais três tipos de segurados especiais. Né? O segundo é o extrativista vegetal. E ao falarmos do extrativista vegetal, ele é mais simples do que o pequeno produtor rural, porque ele não tem limitação de área explorada. Só que vocês têm que saber que o extrativista vegetal, ele não planta nada. Ele só vai atrás de recursos naturais e ambientais fornecidos pela natureza. Então, ao falarmos de extrativista vegetal, nós estaremos falando, por exemplo, né, daqueles que recolhem trufas na terra, né, ou daqueles que vão, os seringueiros que vão na Amazônia e, a partir das seringueiras amazônicas, eles não plantaram as seringueiras, muita atenção, eles vão lá e fazem os recortes no caule da seringueira e extraem para si a borracha. E nós temos também, hoje em dia, né, os extratores de açaí, que são também mais um exemplo de extrativistas vegetais. Eles vão na região amazônica, né, da Panamazônica, vão nas plantas de açaí, extraem fruto de açaí, com o objetivo de comercializar aquele fruto de açaí. Isso é algo importante, porque vocês têm que saber que ele também se submete ao regime de segurados especiais. Ou seja, a partir do momento que ele pega aquela produção de açaí, leva na cooperativa de açaí e vende para a cooperativa de açaí, aquela produção de açaí ou aquele recolhimento de açaí, quem tem que verter o recolhimento de 1,1% sobre o valor da nota fiscal é a cooperativa de açaí. Tá claro, gente? E a partir desse momento ele tem a condição de segurado especial. Finalmente, nós temos... Finalmente, não. Eu tenho mais uma observação interessante para vocês, que, para efeitos de filiação, o segurado especial ele é o único segurado do regime geral de previdência social que ele pode ter dupla filiação junto ao próprio regime geral. Vamos imaginar, então, tá? Vamos lá, um pequeno produtor de café gourmet, né, do interior de São Paulo, que numa pequena propriedade de 20 hectares ou de 15 hectares, ele tem pés de café gourmet e, em função da qualidade da terra dele, ele tem uma produção expressiva de café gourmet, e esse café gourmet é todo exportado para o exterior, para a Europa, por exemplo. Tá? E ele cobra uma verdadeira fortuna por aquelas sacas de café.
ele é pequeno produtor rural. Se ele trabalhar sem auxílio de terceiros, sem auxílio permanente de terceiros, mas só com a ajuda da família, ele tem a condição de segurado especial. E ele pode aposentar por idade rural, recebendo um salário mínimo, desde que ele comprove a idade mínima de aposentadoria, né? E essa idade mínima de aposentadoria seria homens 60 anos e mulheres 55, mais o tempo mínimo de contribuição em cumprimento da carência, que seriam 5 anos, 15 anos na condição de segurado especial, e imediatamente anteriores à completude do requisito etário, e aí ele, de fato, o que ele faz? Ele vai aposentar por idade, mas o problema, ele vai receber um salário mínimo de aposentadoria. E se ele quiser receber mais de aposentadoria, tá? Aí ele tem que verter contribuições mensalmente. E aí ele vai ter que verter as contribuições com a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição dele, que é a alíquota de segurado facultativo ou de contribuinte individual. E aí alguns doutrinadores entendem que seria dupla filiação, uma como segurado especial e a outra como contribuinte individual, e outros doutrinadores entendem que seria dupla filiação, uma como segurado especial e a outra como segurado facultativo. Tá? Mas, de uma forma ou de outra, a sistemática contributiva é a mesma. E aí a questão é, se ele quer receber mais do que salário mínimo, ele vai ter que contribuir. E aí o cálculo dele vai ser exatamente o mesmo cálculo dos demais contribuintes do regime geral de previdência social. Tá? Então, muita atenção com isso, porque ele admite dupla filiação. Então, não é só para o pequeno produtor rural. Pode ser para o pequeno produtor rural, pode ser para o extrativista vegetal, pode ser para o pescador artesanal e ainda pode ser também pelo garimpeiro, de acordo com a emenda constitucional 103. Tá claro? Então, muita atenção com isso. Se ele quer receber mais do que salário mínimo, ele tem que verter contribuições. E aí o cálculo dele vai ser o cálculo da emenda constitucional. Qual que é o cálculo da emenda constitucional? 100% do período contributivo. 100%, aí vai ser o salário de benefício. E aí vai ter ainda as regras de cálculo do benefício previdenciário. Então, se ele quer aposentar geral, né, ele vai ter que completar o requisito idade, e o requisito idade geral, né, de homens 65 anos, né, e mais os 35 anos de tempo de contribuição, para ele fazer essa aposentadoria. E ele vai ter que ter 35 anos de contribuição mês a mês, com 20% do que ele ganha. Tá claro, gente? Porque aí a regra da aposentadoria não vai ser uma aposentadoria por idade rural, vai ser uma aposentadoria geral do regime geral de previdência social, do INSS. E aí ela acumula homens 65 anos de idade, mais 35 anos de tempo de contribuição, mais o período mínimo de carência, que pode ser de 20 anos ou de 15 anos, se eles já estavam filiados antes da emenda constitucional, e finalmente para mulheres seriam 62 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição, completando a carência de 20 ou de 15, caso ela esteja afiliada antes da vigência da emenda constitucional 103. Seguindo, terceira modalidade de segurado especial. A terceira condição de segurado especial seria o caso de 3, o pescador artesanal. E o pescador artesanal, ele é o terceiro tipo de segurado especial. E o terceiro tipo de segurado especial a gente fala, ele se relaciona necessariamente com o tipo de pescador que nós estamos falando. Então, por que nós estamos falando do tipo de pescador? Quando a gente fala de pescador artesanal, nós estamos falando daquele pescador que trabalha na praia, né? Ou seja, que ele pesca com redes, com varas na praia, né? Ou com armadilhas de peixe ou de lagostas na praia, sem embarcação. Esse é o primeiro caso de pescador artesanal. O segundo caso de pescador artesanal, ele está previsto também no regulamento da Previdência Social, e ele está previsto lá no parágrafo 14, se não me falha a memória, tá? Que são as condições de
pescadores artesanais. Então, ao falarmos desse pescador artesanal, nós estamos falando do artigo, atenção, 9º, né? Parágrafo 14 do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048/99. Então, nesse artigo e nesse parágrafo, fala claramente que é pescador artesanal aquele que pesca sem auxílio de embarcações. Primeira hipótese, que esse que trabalha na praia. Ou que utiliza embarcações de pequeno porte. Tá claro, gente? E aí, quando a gente fala de embarcações de pequeno porte, nós tínhamos uma definição antiga que foi revogada, tá? Mas que ela continua sendo utilizada para efeitos administrativos, que é aquela pequena embarcação até 6 toneladas de arqueação bruta, tá? Quando a gente fala de 6 toneladas de arqueação bruta, nós estamos falando, senhores, claramente sobre aquelas embarcações pequenas, né, que a gente costuma brincar, né, nós mineiros, de barquinho popopó, aquele barquinho que tem um motorzinho, que é aquele barquinho de pescador, né, que vai navegando no mar e faz quando sube na onda, e aí faz quando desce na onda, né, uma pequena piadinha aqui só para vocês descontraírem. Agora, quando a gente fala dessa pequena embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, significa que ele pode ser dono da embarcação, tá? Ou parceiro, ou seja, que ele divide a embarcação para efeitos de produção. E nós temos ainda o quê? Mais uma hipótese, né? Que seria aquela hipótese de que ele trabalha em regime de parceria, tá? Quando a embarcação tem mais até 10 toneladas de arqueação bruta. Ou seja, se ele é dono da embarcação, ele é segurado especial se o peso da embarcação ele é até 6 toneladas. Se ele é dono da embarcação e o barco dele pesa mais de 6 toneladas, ele deixa de ser segurado especial. Automaticamente, ele perde a condição de segurado especial. No entanto, se ele não é dono da embarcação, e a embarcação pesa mais de 6 toneladas e ela vai até 10 toneladas de arqueação brutas, ou seja, de 6 toneladas e 1 grama até 10 toneladas de arqueação bruta, ele continua sendo segurado especial se ele não for o dono da embarcação, mas se ele trabalhar em regime de parceria com o dono da embarcação. Então, o parceiro nessa embarcação de 6 a 10 toneladas, ele continua sendo segurado especial, enquanto que o dono da embarcação de 7 toneladas, por exemplo, ele torna-se contribuinte individual porque ele perdeu a condição de segurado especial. E esses seriam os segurados especiais clássicos, né, que é o pequeno produtor rural em regime de parceria, de economia familiar, né, em pequenas propriedades rurais, o extrativista vegetal, né, sem extensão, o pescador artesanal, tá, em comunidades que tem pescadores, e quando a gente fala dessas comunidades que tem pescadores, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da interior de Minas, no Rio Doce, antes do desastre Samarco, né? Nós estaríamos falando aqueles pequenos pescadores que moram lá em Setiba, perto de Guarapari, né? Os pequenos pescadores que moram em Porto Seguro, né? Perto de Ipojuca. Então, nós estamos falando daquelas vilas de pescadores, e essas vilas de pescadores ali teriam um grande volume de segurados especiais. Finalmente, nós temos o 4º segurado especial, previsto na Emenda Constitucional 103, né, que é o garimpeiro. Não sei por que foi introduzido, mas na Emenda Constitucional 103 de 2019, nós tivemos o retorno da figura do garimpeiro, né, para a condição de segurado especial. E, historicamente, o garimpeiro, quando foi aprovada a Constituição de 88, pelo Constituinte originário, o garimpeiro também era segurado especial. Só que aí nós tivemos uma série de problemas com relação ao garimpeiro, né, e houve uma reforma constitucional pela Emenda Constitucional 20 de 98, que retirou a condição de garimpeiro de segurado especial. Então, o garimpeiro,
que era garimpeiro de 88 até 98, esse tempo valia sem contribuições específicas na condição de segurado especial. De dezembro de 98 em diante, que foi a vigência da emenda constitucional 20, o garimpeiro tornou-se contribuinte individual. E ele foi contribuinte individual até a aprovação, em 2019, da emenda constitucional 103. A partir da emenda constitucional 103 de novembro de 2019, nós temos a recomposição ou a recaracterização do garimpeiro como segurado especial. E isso talvez tenha sido temerário dentro da nossa emenda constitucional, mas talvez tenha sido a intenção, a mens legis, né, do legislador / Poder Executivo, que sugeriu primeiro esboço de emenda constitucional, de reproteger essa classe de trabalhadores, de garimpeiros, né, e talvez, inclusive, de fomentar os garimpos dentro do nosso território nacional. Então, é isso que nós podemos falar a princípio de garimpeiro, porque todas as regras de segurado especial também são aplicáveis para ele a partir de agora. Muita atenção, é indispensável nos parágrafos do artigo 11 do Plano de Benefício da Previdência Social, porque nesses parágrafos nós temos uma previsão relacionada com os segurados especiais. Atenção, esses parágrafos, que são o parágrafo 1º até o parágrafo 11º, 13º, 14º, tem um monte de parágrafos, até introduzido em 2013, tem vários parágrafos aqui, até o parágrafo 14, né? Eles são para definir, para regulamentar a condição de segurado especial, ou seja, a partir de quando você mantém a condição de segurado especial e quando você perde a condição de segurado especial. Ou seja, por exemplo, um vereador do município que era segurado especial, ele não perde a condição de segurado especial, mesmo que ele tenha as contribuições. O segurado especial, quando ele trabalha no período de defeso, o que é defeso? Quando ele não pode plantar, porque ele tem que deixar a terra descansar, ele não perde a condição de segurado especial. Mas ele pode trabalhar só durante o período de defeso. E o ônus de provar que era defeso será do segurado especial, não vai ser da autarquia previdenciária em juízo. Relembro a vocês que o presidente Bolsonaro instituiu a condição de prova tarifada para uma série de concessões de benefícios previdenciários, ou seja, o segurado especial ele tem que demonstrar por documentos a condição de segurado especial, né? E eu posso classificar ou apresentar para vocês que o prefeito municipal, se ele era segurado especial, ele deixa de ser segurado especial enquanto ele é prefeito, porque ele foi chefe do Poder Executivo Municipal. Ainda, vamos lá, são 8h20 da manhã, nós ainda temos que dar mais um caso aqui, que é o contribuinte individual. E aí o contribuinte individual, ele entra no artigo 11 do plano de benefício, mais exatamente no inciso, se não me falha a memória, 5, né? Isso. E quando a gente fala do inciso 5 do plano de benefício da Previdência Social, nós estamos falando que o contribuinte individual é uma categoria residual, tá? O que significa ser uma categoria residual? Significa que será contribuinte individual todo aquele segurado que trabalha, exerce atividade remunerada, mas que não se qualifica como segurado facultativo, não se qualifica como segurado obrigatório empregado, não se qualifica como empregado doméstico, não se qualifica como trabalhador avulso e não se qualifica ainda
como segurado especial. Ou seja, todos aqueles trabalhadores que não estão inseridas em demais classes de segurados, mas que exercem atividade remunerada. Então, dentro dessa classe, nós temos o que a sociedade brasileira chama de autônomos, né? Ou seja, o advogado autônomo, o dentista autônomo, o médico autônomo, ou seja, aqueles que não trabalham com vínculo empregatício. Eles são prestadores de serviço e eles são prestadores de serviço sem intervenção do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Porque se tivesse essa intervenção, necessariamente eles seriam o quê? Trabalhadores avulsos, tá? E aí o que nós temos? Nós temos mais. Além dessa categoria, nós temos alguns casos de pessoas que integram conselhos fiscais de empresas, né? Nós temos casos de ministros de confissão religiosa, que são padres, pastores evangélicos e assim por diante, que eles podem contribuir na condição de contribuintes individuais, né? E nós temos outros casos previstos na lei. Então, é indispensável a leitura do artigo 11, inciso 5, porque, inclusive, eles têm casos que confundem-se com a extraterritorialidade se confundem com trabalhadores avulsos, mas não são trabalhadores avulsos, e tem casos ainda que se confundem com casos de extraterritorialidade para efeitos de segurados obrigatórios empregados, tá? E essas seriam as categorias de segurados obrigatórios. Então, repetindo, nós temos, entre os segurados obrigatórios, o segurado obrigatório empregado, 2, trabalhadores avulsos, 4, nós temos os segurados especiais, e, finalmente, nós temos os contribuintes individuais. E essas são as 5 categorias de segurados obrigatórios. São as 5 categorias. Tá? Então, vamos lá. Repetindo, porque teve um travamento aqui na gravação. 5 segurados obrigatórios. O empregado 1. 2, o empregado doméstico. 3, os trabalhadores avulsos. 4, os segurados especiais. E 5, os contribuintes individuais. E são as 5 categorias de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Relembro a vocês que tem mais uma categoria de segurados que não é obrigatória, que é a de segurado facultativo. Então, se a gente une o contribuinte individual com o segurado facultativo, eles têm a mesma sistemática contributiva. Eles são os responsáveis tributários pelos recolhimentos mensais das suas contribuições sociais e ainda eles têm que contribuir com 20% sobre o salário de contribuição, levando em consideração que ele declara para a Receita Federal anualmente, né? Então, você faz uma média de 1/12 do que ele recebe por ano, e aí você faz o recolhimento mensal da guia de GPS, que é uma contribuição de 20%, e ele tem que recolher até o dia 15 de cada mês, até o dia 15, se ele for útil. Se o dia 15 não for útil, aí passa para o dia 14. Se o dia 14 não for útil, passa para o dia 13. E ele tem que preencher uma guia de GPS, né, que você faz via site do INSS ou com bancos conveniados, e aí você recolhe 20% do que ele está declarando para a Receita Federal. Se ele for isento de carnê-leão, se ele tiver que preencher e recolher o carnê-leão, que vai estar ao redor lá de R$3.000, R$3.500 por mês, que ele recebe mais do que isso, então ele faz o recolhimento do carnê-leão, né, paga o carnê-leão, e ele utiliza o valor do carnê-leão para fazer o recolhimento de 20%, que fica limitado ao teto, que o teto dos dias atuais são R$6.101 aproximadamente. Então, ele tem que observar piso, né, ou seja, R$1.045 até teto. Tá claro, gente? Agora, se ele ganha mais do que, se ele está recolhendo R$4.000 de carnê-leão ou R$10.000 de carnê-leão na condição de contribuinte individual, ele tem que pegar 20%, né, 20% de 6.101, né, que vai dar aí aproximadamente R$1.800, e ele vai ter que inverter
esse recolhimento mensalmente. Tá claro, gente? Ele emite a guia de GPS, pode ser por um banco conveniado, existem várias instituições financeiras, não vou dar nome de instituições financeiras, porque não é o objetivo aqui, mas ou ele pode ir entrar no site do INSS, emitir a guia de GPS chama Guia de Previdência Social, e verter o recolhimento até o dia 15 de cada mês. Agora, se esse contribuinte individual não quiser aposentar com valores superiores ao mínimo, então, não é só o contribuinte, pode ser o segurado facultativo com a mesma sistemática contributiva. Contribuinte individual, segurado facultativo. Aí ele pode recolher a alíquota de 11%, tá? De 11%, sobre o valor do piso previdenciário, sobre o valor do salário mínimo, e essa alíquota de 11%, ela também vai ser recolhida até o dia 15 de cada mês, referente à competência do mês anterior. Então, até o dia 15 de 4 de 2020, ele recolhe a competência do mês de março de 2020. Tá bom, senhores? Então, seria isso. Só que aí, essa alíquota de 11% sobre o piso, ela não vai dar direito à aposentadoria geral e com valores superiores a piso. Essa aposentadoria só vai dar direito à aposentadoria no valor de salário mínimo, tá? A favor do contribuinte individual ou do segurado facultativo. E, finalmente, nós temos a última alíquota contributiva de contribuintes individuais e segurados facultativos, que é uma alíquota de 5%. 5%. 5% do quê? 5% do salário mínimo. E essa alíquota foi introduzida durante o governo da então presidente Dilma, com o objetivo de incluir segurados de baixa renda dentro do regime geral de previdência social. Então, essa alíquota de 5%, ela só se presta para segurados facultativos de baixa renda, ou seja, o que é segurado facultativo de baixa renda? Aquele que está cadastrado no CAD único do governo federal, que está na moda hoje em dia, especialmente pela renda mínima de R$600, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e está em fase de sanção ou veto pelo presidente da República durante o período do coronavírus. Mas, então, a pessoa tem que estar cadastrada no CAD único, então ela tem que ter o NAS, né, que é o número da assistência social, o número único da assistência social. Então, a família não pode receber, o grupo familiar não pode receber mais de 2 salários mínimos, e ela tem que estar incluído dentro dos benefícios assistenciais do governo federal. E, então, isso só se presta para segurado facultativo de baixa renda. E, finalmente, nós temos o último tipo de segurado, né, que tem direito a essa alíquota de 5% do salário mínimo, que é o microempreendedor individual. E aí ele deixa de ser segurado facultativo e ele se torna contribuinte individual. Tá? Isso, teve uma correção aqui no chat, não é NAS, é NIS, tá? Número de inscrição social. Tá? Que ele é obtido de acordo com o cadastro no CAD único. Perdão, voltando aqui, senhores, obrigado pela correção. O que nós temos, senhores? Nós temos mais, então, esse último caso, que é o caso do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele deve respeitar a lei de microempreendedores, né, que é o MEI, a gente chama de MEI, microempreendedor individual. E esse MEI, ele é contribuinte individual. E ele pode fazer o recolhimento de 5% sobre o salário mínimo, mas também dando direito apenas a benefícios mínimos no valor do salário mínimo, sem direito àquela aposentadoria geral, né? Só teria direito à aposentadoria por idade, né? E essa aposentadoria por idade envolveria completar o requisito etário, né? Homens, 65 anos, mulheres, 62, mais o cumprimento da carência, né? Que seria para aqueles que se filiarem durante a vigência da emenda constitucional 103, 20 anos de tempo de contribuição, e para aqueles que se filiaram antes, seria 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Então, eu termino aqui neste momento as figuras dos segurados do regime. O próximo vídeo vai ser de dependentes e de período de graça. Tá claro, senhores? Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a presença dos alunos que estão aqui, privilegiando a nossa videoconferência, e eu falo que essa videoconferência vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Para que
outras pessoas tenham acesso a ela. E aqueles nossos alunos terão acesso a essa videoconferência via Canvas. Muito obrigado a todos pela presença, e neste momento eu vou encerrar a gravação, com 60 minutos de gravação, e eu vou abrir para perguntas, tá bom? Muito obrigado a todos, e até mais. Senhores,